Será que é possível criar obras que misturem linguagens artísticas diferentes ou técnicas diferentes em uma só? É isso que nós vamos aprender hoje, vamos lá! Oi, gente, meus queridos estudiosos das artes, curiosos das artes. Na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar um pouquinho as misturas das técnicas, né? Que nós chamamos, na verdade, de técnica mista. E também nós podemos utilizar linguagens diferentes. Nós sabemos que as artes possuem diversas linguagens, como as artes visuais, a dança, a música, o teatro. E dentro de cada uma dessas linguagens, eu posso misturar técnicas diferentes. Hoje nós vamos ver na linguagem das artes visuais a possibilidade de misturar técnicas diferentes. Por exemplo, o desenho e a fotografia. Você já imaginou que isso era possível? Que nós podemos pegar a fotografia e utilizar e fazer um desenho nela ou o contrário? Isso daí se chama intervenção. Vocês podem realizar um tipo de intervenção em qualquer trabalho artístico de vocês. Tanto se você gostar de fotografar, você pode pegar uma fotografia e depois desenhar por cima, ou você pode criar um desenho e pode pegar uma fotografia e colar ou fazer um outro tipo de experimento. Vamos conhecer hoje um artista que trabalha muito com isso. Na verdade, são dois artistas bem interessantes e eu tenho certeza que vocês vão adorar. Vamos lá! O artista que vamos conhecer hoje se chama Benjamin Rennie, mas vamos chamá-los apenas de Ben Rennie, que é assim que ele ficou conhecido. Nosso artista convidado é um desenhista e um ilustrador, mas também usa outras habilidades artísticas, como de pintor, de fotógrafo e até mesmo de músico, porque toca alguns instrumentos e trabalha também como compositor. Ele nasceu em um lugar chamado Abidjan, na Costa do Marfim, e ele vive e trabalha em Bruxelas, no país da Bélgica. Ele ficou muito conhecido por suas séries, que é chamado de Câmera versus Lápis ou Pencil versus Câmera. Além dessa série, ele também criou outras artes, mas hoje nós vamos dar no foco aqui principal a essa arte que ele criou de fazer uma intervenção, utilizando do desenho e nas fotografias, certo? Então, o nosso artista ele mistura as técnicas não só também de lápis, mas também passou a fazer pinturas. Suas obras já foram exibidas em muitos lugares, feiras, galerias e em vários países, muitos países mesmo. E ele é muito conhecido ainda na internet, no Instagram. E o estudo dele foi baseado mesmo em arte, ele é formado em arte e ele também aprendeu vários idiomas, o que ajudou ele a divulgar mais ainda o seu trabalho, que é muito interessante, na verdade. Então, vamos conhecer um pouquinho dessa série tão famosa dele, que é o Lápis versus a Câmera. Como vocês podem ver, o artista ele cria obras em grandes dimensões. Aqui ele está criando um desenho numa perspectiva que vai causar uma ilusão de ótica. Esse papel ele não está de pé, ele está na parede e depois ele está no chão. Só que a forma como ele desenha faz criar essa ilusão de que o animal ele está quase em um tamanho real, né? Um pouco menor do que o artista. Nessa série, o artista ele uniu duas modalidades artísticas, é esse que é o ponto importante aqui da nossa aula, que foi a ilustração e a fotografia. A criação dessas obras iniciaram em 2010 e ganhou a partir dela muita popularidade em todo o mundo. Olha como é fantástico a forma em que ele utiliza a questão da perspectiva com a fotografia. Ele cria uma cena, posiciona a pessoa, o ser que ele quer colocar na imagem fotográfica, cria um desenho e ele vai fotografar segurando o desenho, fazendo parecer que ele faz parte da composição da fotografia.
Parece confuso, né? Mas vocês olhando bastante a imagem, vocês conseguem perceber que são coisas que nós, em algum momento da nossa vida, já até fizemos. E essas imagens mostram um esboço desenhado à mão. Essas aí são a lápis ainda, tá? Mas tem também os coloridos. E ele é fotografado pelo artista para fazer as cenas se mesclarem, como se fossem narrativas surrealistas. A maioria delas, como vocês podem ver, são coisas que não acontecem. São coisas um pouco surreais, coisas romantizadas. Então, ela parece ser uma mistura que vai transformar a realidade, nossa realidade, e aí a mão do artista vai colocar ali no real o imaginário. O que tem na nossa imaginação? É como se nós estivéssemos vivendo dentro de um sonho. Então, essas imagens contam uma história, transmitem mensagens, usando a nossa imaginação, a ilusão, a poesia, o surrealismo. Então, esse trabalho, ele tem uma conotação muito positiva e divertida, né? Como aqui vocês podem ver o Super Mario, né? Dentro de um cenário, de um ambiente real. E fica muito interessante, mesmo que sejam esboços bem simples, dos mais simples, na verdade, até os mais complexos, como vocês viram daqueles animais, né? Ele consegue juntar os dois em um pedacinho de papel e criar essas obras tão incríveis. Essa daqui, como vocês podem ver, é bastante surreal. O conceito dessa obra acabou se tornando popular em muitos lugares e ele é muito usado para estimular a imaginação. E é por isso que eu trouxe esse artista para vocês. É para vocês perceberem que com um pedacinho de papel, um pedacinho de desenho, um rabisco, vocês podem criar universos novos utilizando o celular, utilizando as tecnologias, mas a ideia é num papel, né? Um outro artista, aproveitar aqui esse momento, né, para mostrar para vocês, já que nós estamos falando de intervenção, que eu posso usar o desenho, posso usar a fotografia, é esse rapaz aí, o Shamek Bouin, que ele é um ilustrador e estilista jordaniano. Ele ganhou muita popularidade porque ele começou a criar imagens, desenhos de mulheres em que ele recorta as roupas dessas mulheres, né? E já que ele é um estilista, ele desenha moda. Então ele recorta e ele posiciona essas imagens em vários ambientes da natureza, tanto urbana quanto paisagens mesmo de árvores, vegetação. Então, as roupas ganham estampas reais, ficam uma coisa incrível. E eu vou apresentar para vocês essa outra forma também para estimular a imaginação de vocês de como trabalhar a fotografia e o desenho. Olha só, ele desenhou essa mulher, esse vestido, e ele recortou só o vestido e apontou para algum espaço. O legal disso é que você pode fazer em vários ambientes. Você pode posicionar esse desenho em qualquer lugar, em lugares diferentes, e você vai ganhar estampas diferentes para a roupa dela. Olha aqui um outro exemplo, um vestido mais sofisticado, ele apontou para uma árvore. Fica parecendo realmente que é uma estampa de roupa, fica incrível. E aí ele já está trabalhando nessa questão. Ele criou o desenho, posicionou para a natureza e está utilizando a natureza como complemento da arte dele, né? E está fazendo essa intervenção, criando uma estampa real para esses desenhos magníficos de estilista dele. Fica simplesmente incrível. Agora é a vez de vocês estimularem essa criatividade, né? Tentar ver como é que eu posso posicionar o celular para fazer uma foto e colocar um desenho. Como é possível isso acontecer, né? Façam testes, vai ser muito interessante, tenho certeza. Agora que vocês conheceram esses dois artistas fantásticos e viram as possibilidades,
Convido vocês agora a usar a criatividade. Vocês podem fazer que nem os nossos artistas, criar um desenho e fotografar em uma situação diferente, ou vocês podem pegar, desenhar algo, recortar de algum lugar uma fotografia, uma imagem e colar. Trabalhar esses dois tipos diferentes, que é a fotografia, mais o desenho e mais a colagem. Olha aí que bacana, misturando várias técnicas dentro de uma linguagem só. Então, gente, nesse conteúdo de hoje, vocês viram a possibilidade de criar inúmeras formas de obras artísticas usando a tecnologia, né, que é a fotografia, e utilizando o desenho. Desenhos simples, não precisam ser desenhos muito difíceis. O importante é usar a criatividade, deixar soltar essa imaginação e experimentar diversas formas de arte. Então, eu aguardo vocês na próxima aula. Eu quero muito ver a atividade de vocês, tá bom? Qualquer dúvida é só falar, deixar uma mensagem, comentário, tá bom? Então a gente se vê na próxima aula. Beijão, tchauzinho.